aparentemente havia traços de mana endurecido dentro do corpo dela. Como dito pelo Ferdinand, aparentemente a Hermione já tinha morrido, e essa era a maior causa dela ter problemas, como quando ela ficava muito excitada ou quando ela tinha pouca mana. E antes de seguir, aqui vai uma pequena explicação, outro parênteses aberto. Em Bookworm, a diferença entre as pessoas normais, no caso dos plebeus, e os nobres é que basicamente o corpo dos nobres é capaz de gerar mana. E o mesmo se aplica para as chamadas Fey Beasts. No mundo de Bookworm também existem criaturas mágicas, e a diferença delas para os animais comuns era basicamente o fato deles terem a capacidade de acumular mana em seus corpos. Dessa forma, essa mana acumulada, quando os animais são mortos, sofre um processo de endurecimento, e daí saem as Feystones, que são aquelas pedras coloridas que os nobres usam em seus anéis, ferramentas mágicas, estão até nos instrumentos divinos, e obviamente essa lógica de geração das Feystones também se aplica aos nobres, visto que o ser humano também é um animal. Agora, voltando, tendo esse contexto, o que o Ferdinand explica é que, em algum momento do passado, a Hermione havia morrido temporariamente e assim, a mana em seu corpo endureceu. E no momento, essa mana endurecida dificultava a boa distribuição da mana em seu corpo. De forma que quando ela estava muito excitada, muita mana começava a correr pelo seu corpo, e quando ela tinha pouca mana, a distribuição de mana no corpo dela se tornava quase inviável devido à mana endurecida, bloqueando a passagem. Assim, o Ferdinand disse que havia um modo de resolver aquilo, mas seria muito difícil porque a porção que eles precisavam fazer tinha que ser de altíssima qualidade para poder dissolver a mana endurecida no corpo dela. E ainda mais, para que esse processo funcionasse, os ingredientes que eles iam usar precisavam ser preenchidos com a mana da Hermione, ou seja, ela teria que estar no campo de batalha contra as Fey Beasts, de onde viriam os ingredientes. Então o Ferdinand e o Cassette começam a conversar sobre como eles fariam para obter os ingredientes e como eles fariam a batalha contra as Fey Beasts, chegando à conclusão que a Ordem dos Cavaleiros iria lidar com isso e a Hermione iria entrar só no final para preencher os ingredientes com a mana dela. E depois disso, os dois seguem conversando os pormenores e mandam a Hermione deixar eles a sós. Depois disso, a Hermione passa os próximos 3 dias treinando e refinando com a Rosina os trejeitos de agir e falar para se parecer mais com uma garota nobre. Então, a partir daí, a gente vai com a Hermione de carruagem para a mansão do Cassette, onde ele vive com sua primeira esposa, a Elvira, e seu filho mais novo, Cornelius. O Cassette tem mais 2 filhos, Eckhart e Lamprecht, mas os dois já são adultos e cavaleiros formados, então eles não moram mais na casa dele. A Hermione fica com medo e sem saber como ela deveria falar com a Elvira, e o Cassette diz que ela só precisava falar normalmente, isso porque, visto que a Elvira só tinha tido experiência com seus próprios filhos, que eram todos meninos, então estava tranquilo, e fala que o trabalho da Hermione era basicamente de não criar atrito com a Elvira, visto que ela iria auxiliar a Hermione na socialização com as mulheres da sociedade nobre. E ele aponta que a Hermione não precisava ficar preocupada, visto que a Elvira já sabia que a Hermione iria ser adotada pelo Sylvester, de forma que a Elvira não iria tratar mal uma menina que iria no futuro se tornar a filha do Arquiduque. Então a gente